Olá, meu nome é Rosilda Carvalho, falo da cidade de Itumbiara, Goiás. Vamos hoje adentrar o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, instruções dos Espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. E esse capítulo, ele se inicia: Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar, e depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais. Evangelho de João. Essa introdução desse capítulo 3, aonde fala muitas moradas na casa do meu Pai. Então ele vem nos revelar qual é a morada, qual é a casa do meu Pai? O universo. Então a casa de Deus é o universo que Ele o criou, como todos nós. E as moradas que os Espíritos vêm nos falar e que Jesus vem nos falar, que há muitas moradas na casa do meu Pai, universo. Então nesse universo há muitos mundos que populam. A Via Láctea, a qual nós somos, fazemos parte dessa constelação. Há bilhões de planetas, estamos longe de nós aqui na Terra sermos os únicos seres que habitam esse planeta, aliás, esse universo. Então, há diferentes moradas, que circulam, que oferecem aos espíritos que neles estão inseridos. As moradas correspondem de acordo com o seu adiantamento. Então essas moradas que permitem a todos nós estarmos aqui, nosso terráqueo, no mundo de prova e expiação, no mundo intermediário, são de acordo com a evolução de cada um. E aí vai ser inserido no mundo que lhes cabe, que lhes suporta os seus valores, Então, a classificação desses mundos, que fala mundos inferiores e mundos superiores, ela é muito relativa, porque tem que se observar os que estão abaixo e os que estão acima. Porque dentro da escala dos mundos, nós temos mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. Então essa classificação dos mundos intermediários são o que nós nos encontramos. Então é relativo, porque um dia na Terra não é classificado como prova e expiação. Ela não está a caminho de fazer a sua evolução dos seus habitantes e se tornar um mundo de regeneração. Então ela também, o planeta também está em evolução, os seres que aqui habitam estão em evolução. Então isso é uma classificação relativa, não absoluta. Então são isso, os mundos, essas diferentes categorias de mundos habitados. Então tem as suas classificações. Os mundos superiores, a vida é toda espiritual. Os mundos intermediários, que é igual à Terra, mistura-se o bem e o mal com predominância de um sobre o outro, de acordo com a maioria dos que o habitam. Então aqui nós temos, a mistura do bem e do mal, e com a predominância dos espíritos. Se tem mais espírito ruim, a predominância do mal. Nos mundos inferiores, então a existência toda material, são o berço ainda dos espíritos que estão fazendo a sua caminhada evolutiva, inserido cada um no mundo que lhe comporta, Dos ensinamentos dados pelos os espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento e quanto ao grau da inferioridade dos seus habitantes. Então, há diferentes mundos, diferentes classificações. Vamos falar dos mundos inferiores, Lá
Os seres que habitam vivem mais pelo instinto. Homens rudimentares, quer dizer, a aparência física, ela é bem rudimentar, não tem nenhuma evolução moral, tanto quanto intelectual, não praticamente é nula, reina as paixões, a existência é toda material. O que está ali é toda material e quase nula a vida moral, porque ainda é um germe que carece de ser lapidado, né, para se tornar espíritos com a moral mais elevada, sem a noção do justo e o que é injusto. A lei é a força bruta. Então, nesses mundos, o que prevalece é a força bruta. Aquele que pode mais, como diz o ditado antigo, né? O que pode mais engole o outro. Então, nesses mundos, assim, né? A lei é do mais forte. Sem delicadeza, sem benevolência. Dedica-se à conquista só do alimento. Então, o instinto, na hora da fome, vai procurar o alimento. Na hora que vem as tempestades, vai se esconder. São carentes de indústria e invenção, nulos praticamente, lá não tem. A forma é a humana, mas sem beleza. Então a forma é a mesma. Os espíritos vêm nos falar, né? Quando a gente fala que nós temos os ETs, que é diferente na sua formação de outros mundos, aí os espíritos dizem que a forma humana, ela em todos os mundos, aonde quer que nós vá, existe a forma humana, mas de acordo com a sua evolução. Aqui está falando que nos mundos inferiores ela é rudimentar, ela não tem beleza. Os habitantes são como crianças que estão a crescer, são crianças fazendo a sua caminhada, fazendo o seu aprendizado, iniciando a caminhada evolutiva, e por isso ainda são muito inferiorizados, né? Os habitantes são de natureza inferior, guarda a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Isso os torna superior uns aos outros. Então, dentro de cada um existe a fagulha da compreensão de Deus, que nós somos criatura de Deus. Quando nós assim, às vezes, não sei quem é Deus, nunca ouvi, mas a certeza que tem dentro de nós, ela vem no ato da nossa criação. Não obstante, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que estão a crescer. Deus está conosco em todos os momentos, desde que saímos da mão do Criador. Possa estarmos no mundo inferior, mas não abandonado pelo Pai, que é o ser supremo de todos nós. Então o homem nesses mundos inferiores, é selvagem, né? As noções bárbaras, o que são o resto dos seus estados primitivos. Então, desses mundos inferiores, eles ainda têm a noção do primitivismo inserido dentro de cada um, né? Os mais atrasados, os seres que habitam, são mais ou menos rudimentares. Então, essa forma é que os seres dos mundos inferiores, como ali nos falou, são crianças iniciando a sua caminhada. Os espíritos iniciando a caminhada. E na medida que vai tendo as oportunidades reencarnatórias que nunca vai nos faltar, nós vamos evoluindo e tornando, né, a Terra, que é mundo intermediário, os mundos inferiores, e aí vem os mundos intermediários, que é nós que aqui estamos inseridos no mundo de prova e expiação, que é a classificação do nosso planeta Terra, a caminho da regeneração. Quando chega a ele, nós não sabemos quanto tempo vai, mas nós já estamos a caminho há muito tempo. Então esses mundos expiatórios, que é a Terra que nos serve, eles trazem consigo, constitui a prova de que já viveram e realizaram certos progressos.
mas também os numerosos vícios que se mostram propenso constitui um índice de grande perfeição moral. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 15, onde ele fala: nós já fizemos a nossa evolução, já trazemos conosco a vivência de realizar que nós já vivemos nos mundos primitivos, nos mundos inferiores, e nós já estamos caminhando, né, no mundo de prova e expiação, que ainda os vícios predominam na maioria de nós, os vícios do orgulho, da inveja, do ódio, do rancor, do desejo de vingança. Então são esses que nós temos que lutar para que eles sejam sanados ou quase nulos, para que nós possamos aproveitar realmente as oportunidades, né? Então os espíritos aqui na Terra já viveram em outros mundos, não é o primeiro mundo, nós estamos na escala evolutiva fazendo. Esses espíritos têm a luta ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Então nós vivemos aqui no meio das intempéries, tanto ele quanto na moralidade, na vivência do ser humano um com os outros, aonde nós imprimimos aquilo que está dentro de nós na nossa convivência, do orgulho, da avareza, de tantos sentimentos negativos que ainda está inserido nesse nós. Por isso nós estamos nesse mundo ainda, que se nós não fôssemos seres melhor, estaríamos em um mundo melhor. Então nós somos esses seres inferiorizados. Além de tudo, da convivência que nos traz dentro do lar, da sociedade que fazemos parte, nós também temos que lutar contra as intempéries da natureza, porque o próprio planeta também está se agasalhando. Então tem as intempéries, tem a chuva forte, tem os deslizamentos de terra, aonde vai se acomodando, vai deixando um mundo mais plano. Isso faz parte da evolução e nós vemos isso como coisas desagradáveis, porque matam, desabrigam tanta gente, mas isso está na lei da natureza. Isso, ela tem que fazer isso, porque ele também, o mundo material também está evoluindo, como nós seres humanos estamos também. Então por isso nós que estamos inseridos nesse mundo, nós estamos aqui convivendo com todas essas intempéries. Então o mundo que nós vivemos, os espíritos nos falam que ele é um subúrbio considerado aos mundos melhores. Nós vivemos no subúrbio dos mundos, prova e expiação, considerado um hospital para curar as nossas mazelas, as nossas doenças, uma penitenciária ainda para inserir e nós passarmos pela lei de causa e efeito nesse plano da Terra. Aquilo que nós fizemos, nós também vamos receber, então é uma penitenciária. Então, essa lei de causa e efeito, ela é o ministro da justiça, colocado sobre todos nós, que o que se faz, se paga. E nós estamos nessa penitenciária, chamada planeta Terra. E é um planeta muito belo, um planeta, apesar de todas as suas adversidades, nos acomoda, nos proporciona a cada dia aprendizado, e nós estamos nesse hospital para nos curar, nessa penitenciária para nós pagarmos aquilo que nós devemos perante a lei de Deus, que o Cristo veio deixar para nós. Por isso as aflições sobrepõem aos gozos. Esse mundo nós vivemos mais de sofrimento, de decepções, do que de um mundo feliz, né? Então, aos hospitais, as pessoas vão sair sadias, às prisões, as pessoas se libertam dos crimes, e assim nós vamos nos curando, vamos nos transformando. Que beleza! Quando nós olhamos para esse planeta lindo, maravilhoso, e ainda sabemos que ele é um dos planetas mais inferior, imaginemos os outros mundos, que beleza que nos espera lá na frente. Por isso,
é quão importante a nossa transformação. Então aqui tem tanta maldade, tantas paixões, tantas misérias, tantas enfermidades. Bem triste a espécie humana. Visão do conjunto dos espíritos, como ele nos vê. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão e que povoa os inúmeros orbes do universo. Maravilhosos é a espécie humana. Então os espíritos ainda falam que maravilhosa é a espécie humana da qual nós fazemos parte. Quando nós fazemos a classificação de tanta maldade, de tantas paixões, de tantas misérias, e aí ver os espíritos dizer que maravilha é a espécie humana. Um dia vamos enxergar essa maravilha. E o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Então, quando nós pensamos que nós somos os únicos sobreviventes dessa universo, com trilhões, bilhões, quadrilhões de mundo que estão aí populando, e que nós é apenas um grãozinho de areia, considerado assim, vamos falar no deserto, feito de areia, nós somos um grãozinho daquele deserto, perante a casa do meu pai e essas moradas que circundam essa casa do meu pai. Então nós aqui temos, a necessidade ainda da polaridade das coisas. Nós ainda temos a necessidade do mal para sentir o bem, a necessidade da noite para dar valor à luz, a necessidade da doença para valorizar a saúde e suportar as penas e as misérias com resignação, coragem, disposição pelas oportunidades concebidas aos seres dessa nave chamada planeta Terra. Então os habitantes daqui estão aí, e no porvir vamos estar, se assim nós o fizer, as nossas transformações conforme os espíritos nos aconselha e vem nos propondo, nos convidando há século essa transformação moral, para que no porvir possamos fazer da Terra um planeta ditoso e feliz. Nos cabe vivenciar os ensinamentos de Jesus Cristo na sua essência. Então, para nós fazermos esse planeta transformado em um mundo regenerado, cabe que nós observemos as leis do Cristo e colocamos elas em prática na sua essência. Por isso temos que estarmos em estudo para nos conhecer, para nos evoluir e para nos auxiliar nessa transformação. E esses mundos regenerados, como será depois que essa terra passar, Então aí são sujeitos às leis da matéria. Nós ainda vamos estar sujeitos às leis da matéria. Corpos ainda de carne, experimenta sensações e desejos, libertos das paixões desordenadas. Isso já é bom, já estamos libertos das paixões desordenadas, inveja, rancor, desejo de vingança, isento do orgulho, da inveja, do ódio, do rancor. Todos reconhecem Deus como único Pai e Ser Supremo de todos nós. Ainda suportamos as provas, ainda vamos ter as provas, mas já vai não ter expiação, E nós aqui temos prova e expiação, ali só tem as provas. Quer dizer, as provas que vão fazer nós continuarmos a nossa evolução, porque elas são as alavancas impulsionadoras do desenvolvimento da moral humana. Ainda são falíveis. Quem está nos mundos regenerados ainda não se tornou perfeito. Claro que ainda são falíveis. Pode recair a mundos de expiações, quer dizer, pode regredir como mundo, como morada, não como ser, porque o que nós aprendemos, o que nós evoluímos, nós não regredimos, nós sempre vamos avançar como ser humano. Podemos regredir em morada. Por que eu, Rosilda,
com a minha qualidade. Eu hoje estou na minha residência, mas se eu mudar para os Estados Unidos, eu vou mudar de lugar, mas eu vou ser a mesma Rosilda. Quer dizer, os espíritos que não ainda se comportarem de acordo com o mundo regenerado serão devolvidos aos seus mundos de expiações ou inferiores, para que possa realmente fazer a sua transformação. E aí? E quem se encontra nesses mundos superiores? A condição de vida moral e material bem diferente da Terra. Olha que beleza. A forma do corpo é sempre em toda parte, tá vendo? Não existe ETs, porque a forma humana é em toda parte. A única diferença é que ela é mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Os espíritos superiores não têm essa forma ainda muito materializada que nós temos. Eles são mais leves, sutis, mais belos. O corpo nada tem de material, de materialidade terrestre. Consequentemente, não está sujeito às necessidades, nem às doenças, nem à deteriorização que engreba a predominância da matéria. A matéria, ela vai deteriorar. E esses mundos, não, superiores não. É tão sutil. Os corpos, eles já são tão desmaterializados que não existe nem decomposição. Os sentidos mais delicados têm percepção que a grosseira dos órgãos desse mundo sufoca. Então, muitas das vezes, nós não temos percepções mais, porque o corpo físico é muito grosseiro nosso, e ele dificulta a compreensão do espírito. Porque às vezes, vamos dar o exemplo do sono, às vezes você sonha que o espírito viveu aquilo, você estava em repouso, o espírito não precisa de repouso, ele vai fazer as suas caminhadas, ou trabalhar com a espiritualidade, ou ir para o boteco beber, de acordo com o que lhe compete, os seus desejos. Então, quando nós acordamos, nós lembramos daquele sonho, passa um pedaço, ele some da nossa cabeça, que nós não conseguimos mais. Por quê? Os órgãos do corpo, quando o espírito retorna, não que o espírito estava fora, ele estava ligado ao corpo, mas quando ele vem novamente, retorna para o corpo, e ficou ligado, não desligado, ele tem a dificuldade da lembrança, porque a matéria é muito grosseira. A leveza do corpo torna a locomoção rápida e fácil. Então, os mundos mais superiores, eles levitam, eles não se arrastam como nós. Essa dificuldade de locomoção, eles não. Basta-lhe a vontade, né? Não se arrasta sobre o solo, desliza sobre a superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço, senão da vontade. A vontade. A vontade é o que move, na maioria dos espíritos, todas as ações. Eu quero, mas como acontece? Pela vontade. O homem conserva a vontade e os traços de sua migração passada e apresenta para os seus iluminados, embelezados, mas com a forma que nós conhecemos. Se nós temos um ser que já desencarnou e já é um espírito superior, ele pode vir no sonho ou vir nos visitar. Quem tem evidência pode os ver, mas de uma forma, daquela forma que nós o conhecemos, para que nós identificamos, mas bem embelezada, bem iluminada. A inteligência e a vida irradia o clarão chamado de auréola dos santos. Então, é isso daí. O quanto a inteligência é maior, a irradiação é maior. A morte não tem nada dos horrores da decomposição, é considerado uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Corpo leves, não há decomposição, não tem dúvida sobre o futuro, porque eles já são seres espiritualizados. Não estão inseridos na matéria, goza de lucidez e coloca em estado a emancipação e permite a livre transição do pensamento. Então, converse por pensamento. Porque nós estamos, como nós conversamos por pensamento? Nós estamos interligados porque nós estamos mergulhados no fluido universal. Vamos imaginar que esse fluido universal seja igual uma gelatina e que nós estamos interligados. Então, quando eu penso,
o outro espírito capta o que eu penso, porque nós estamos interligados, mergulhados nesse fluido universal. Então não precisa que verbalize as palavras, eu os leio no pensamento, os espíritos captam essas sem precisar de fala. A relação de povo a povo são sempre amigáveis, não há angústia e inquietação. As vivências são vivências amorosas, são vivências de compreensão, de tolerância, porque ambos já desenvolveram amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já tem esse conhecimento nesses mundos superiores. Não tem a inquietação das angústias por ansiar por tanta coisa, pela materialidade que nós anseiamos. Nós trabalhamos em vista de conquistar os bens materiais, porque nós desejamos a televisão, o carro do ano, a casa melhor. Esses espíritos não precisam disso. Pensam que beleza. Eles vivem sem inquietações, já está em outro patamar. Já está em outra compreensão da vida, em mundos que proporciona a eles uma vivência feliz, porque eles se amam uns aos outros. Então é isso, não tem ódio, não tem rancor, não tem baixeza, não tem inveja, não tem desejo de vingança. Nada do que nós convivemos aqui nesses mundos quando eu digo nada, do lado inferior, nesses mundos tem. É a vivência da eterna felicidade, daquilo que todos nós procuramos. Estarmos felizes, queremos a tranquilidade, queremos paz. Então vamos construir dentro de nós, vamos construir em nós, inserir dentro de nós essa lei maravilhosa que é a lei de Deus, a lei do amor, para que nós possamos, de degrau em degrau, galgar essa evolução, mundo regenerador, mundos felizes, mundo ditosos, a fim de que nós sejamos esses seres desmaterializados, nada de inquietação, nada de angústia, nada de dor, nada de decomposição, tudo é belo e florido, porque os espíritos que estão ali se amam uns aos outros. Muito obrigado pela atenção, que Jesus possa estar conosco nesta caminhada, nessa transição planetária que nos encontramos e a transição de nós mesmos. Desejo a todos que tenham um bom descanso, que possa estar todos conectados com os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos galgar e sonhar com dias melhores, e que assim seja.